contexto colonial, quando é que os autores ou os escritores angolanos tiveram a liberdade na produção das literaturas angolanas? Quando é que começou? A literatura angolana, aparece algo que é necessário se ter em conta. Essa periodização que vocês normalmente têm contato criado com sua Luís Laranjeira, peca em alguns aspectos e eu faço crítica a esta mesma periodização. Portanto, quer-se conceber literatura apenas em Angola, não é? Quando surgem os portugueses aqui, aquele contacto com os portugueses que vai gerar então aqui a prática da escrita dos fenícios. Isso não é verdade. Ou seja, a prática literária é um direito dos povos, e aqui faço apologia de um outro conceito, que é o conceito de direito à literatura. Este conceito é importante porque muitas vezes se entendem as coisas de uma perspectiva logocêntrica ou eurocêntrica, quando, na verdade, todos os povos têm isto que se chama de literatura. É o que? É a ficção, a imaginação, a recriação. E Yuval Harari, um historiador israelita, vai trazer na sua obra Sapiens, a breve história da humanidade, importantes reflexões sobre esta questão de que há 7.000 anos nós começamos então a desenvolver capacidades para a recriação, ou seja, é uma capacidade de todos os povos. Ora, queremos nos referir à literatura simplesmente como um fenômeno que nós aqui nessa terra que hoje chamamos Angola, do Estado moderno, conseguimos por meio de contato com os portugueses. Não é verdade, porque os nossos povos, estes povos que fazem esse país, fazem aquilo que eu chamo de luando cultural do país, têm então as suas imaginações. Quem é que os mais velhos, se calhar, aqui na sala, ou os que conviveram ainda com o avô, receberam dos seus avós muitas vezes algumas histórias, e essas histórias vêm da imaginação, daquilo que depois nós vamos repartir esta palavra literatura para conceber uma visão anterior da que nós compreendemos como literatura, que é a de oratura. Eu prefiro usar a palavra oratura como Walter Wang, porque ela parece muito mais ligada à palavra falada. E aqui eu estou a citar algumas referências para vocês. E seria bom ler para mais conceitualização sobre isso. Ampateba, um estudioso intelectual a se ter em conta. Ampateba, ele fala muito sobre a tradição oral, a importância do oral. Mas vamos perceber, vamos fazer de conta que temos estas noções, mas que queremos compreender literatura simplesmente como litera, que é a letra. Vocês aprenderam isso, estudos literários. Letra. Então, aí vamos conceber que, já para responder à questão mais com alguma pragmática, que estes escritores angolanos vão atendendo o status quo do colono, os maus tratos, a desvalorização do homem africano. Aqui a tentativa de criolização e muitas vezes estão a ver o que é você ser considerado português, mas vamos lá imaginar os homens negros, diriam a questionar,
sem voz do mundo, sem uma voz igual do mundo. Mas aqueles que estavam mais próximos do português, o colono, assim dizer, também quando saíam daqui iam para a metrópole, porque Portugal também não eram aceitos. Diziam, tu és da colônia, volta para a colônia, mas eu sou igual a ti, por quê você faz isso? Então, todos esses elementos, os maus tratos, o desrespeito aos direitos humanos, levaram um grupo de indivíduos a se rebelarem. E um dos meios que usaram para se rebelar foi a palavra. Ou seja, na literatura mundial é muito importante associar nos primórdios desta literatura escrita, associar o jornalismo à literatura. Ou seja, muitos dos escritores proto-nacionalistas foram também jornalistas. E aí surge então a primeira geração, vamos considerar a geração dos novecentistas. Reparem que a imprensa em Angola surge no ano de 1800 e 804. Não, 45. 49 surge a obra, a primeira obra, que é a obra. José Maia Ferreira. Como é que é a obra? Espontaneidade da minha alma. Acrescentar a espontaneidade da minha alma às senhoras africanas. As mulheres africanas. Okay? Portanto, ao olharmos nessa perspectiva da obra, já podemos então perceber que a geração dos novecentistas, né? Estamos a falar do século que é 1800, né? Sabem que para o século temos que aumentar um ano para termos o século exato, então vamos falar do século XIX, como disse a nossa moderadora em exercício, né? Que é aí então que nós vamos começar a pensar na composição de um sistema literário mais robusto. E aí destacam-se alguns nomes. Temos o nome do próprio Maia Ferreira, podemos ter ainda o Cordeiro da Mata. Vocês abordaram muito sobre o Cordeiro da Mata, né? Joaquim Dias Cordeiro da Mata, que é o pai da literatura angolana, se assim podemos considerar. Porque ele começa a falar já da necessidade de uma angolanidade literária. Começa a falar da necessidade de nós colocarmos nos nossos textos. O que acontecia é que eram muitos escritores, muitos jovens estudiosos, conheciam mais de Portugal, de França, do que da Angola. E ele começa a chamar a atenção da necessidade de nós colocarmos então, estes elementos da nossa terra, o sofrimento do nosso povo, as belezas da nossa terra, para as obras literárias, os textos literários. E ainda o Félix Machado, também é importante aqui ressaltarmos este nome, Félix Machado. De entre outros que não vamos aqui citar, mas esses tempos, todos os tempos, há aqueles que são os expoentes. E aqui, para os expoentes desta geração dos novecentistas, eu chamo assim, geração dos novecentistas. Então, esta geração dos novecentistas, vimos aqui 3 nomes. Quais são? Quais são os nomes que aprendemos aqui? Ok. Flex. Vai entrar mais tarde. Essas tribos novecentistas, o nome é numerado. Alguém percebeu por que é que eles chamam de novecentistas? Por causa do século. O século. Ok. Veja que
A imprensa surge em 1845, a primeira obra surge em 1849 e estes escritores surgem no século. Quando é o século, estamos a falar de 1819. Então, daí surge esta palavra que usamos em literatura para chamar os novos cientistas. Estamos a falar de uma geração. Mas esta geração pratica algum nacionalismo, proto-nacionalismo, algum romantismo também, não é? Mas há aí não há uma ligação do ponto de vista da criação, por exemplo, de um movimento. Mas a ideia de geração é mesmo essa. Porque muitas vezes vocês vão também ver a ideia que eu trouxe aqui para a geração é quase a mesma ideia que se tem para movimento literário. Às vezes até para período. Aí eu preciso ter cuidado ao trabalhar com essas três palavras. E eu faço uma divisão com base nisso que eu chamo de iconização do conceito, né? Que é a tentativa de trabalharmos com base na pragmática e nas partituras invisíveis das palavras para ver que um movimento literário está abaixo de uma geração e uma geração está abaixo de um período. Então, a ideia de geração é mesmo essa. Podemos não estar no mesmo movimento literário, mas partilhamos ou comungamos destas ideias aqui, a visão do mundo, do país, se calhar. E eles praticavam o que é o romantismo. Repara o título do romance, o primeiro romance conhecido aqui em Angola, o romance do Félix Machado. Esse romance se chamava Cenas da África. Tanto ele vai trazer elementos próprios da terra. Reparem na obra de Lírios, de Cordeiro da Mar. Muitos textos exaltam a musa angolana. Reparem na obra Espontaneidade da Minha Alma, as senhoras africanas, e verão que há ali tentativas de se começar a praticar o romantismo angolano. Há um poema do Maia Ferreira que ele faz comparação, como faz o Gonçalo Dias no Brasil, ou como faz o Camões também, por exemplo, para Portugal, que é exaltar os valores locais em detrimento dos valores exógenos, mas sim dar valor aos aspectos endógenos. Ele diz, por exemplo, a minha terra não tem isso, mas tem aquilo. A minha terra não tem isso, mas tem aquilo. Aquilo que está na moda, mas nós também temos isso. E podemos contribuir para o mundo. Tanto aí que surge então esta geração, considerada uma das primeiras, a primeira grande geração. A geração dos novos cientistas. Também tem muita facilidade. Só abordamos ainda uma geração. A pessoa fala de geração de novos cientistas, é um conceito muito particular, é a forma como a pessoa chama, ou é assim que se convenceram todos os escritores dessa geração? Sim, normalmente aparece em muitos textos, vocês vão encontrar somente a palavra novos cientistas. Os novos cientistas, os escritores do século XIX, vão aparecer nessa dinâmica. Não é? Mas vocês, na verdade, quando estão falando disso, estão falando de uma geração que eram românticos, praticavam o romantismo. Não é? Eles também começavam a exaltar os valores, e o romantismo é mesmo isso, exaltar os valores locais. Não é? É aquela ideia também do nacionalismo, o proto-nacionalismo, que é relativamente importante para a constituição de um sistema literário, a robustez de um sistema literário local. Mais alguma questão? Sim. Começou por apresentar uma crítica à periodização feita por sim, o Pires Laranjeira, e fez uma incursão da literatura bem antes da chegada dos portugueses.
gostaria que que começasse mais ou menos a trazer esta periodização ou a caracterizar a geração literária. Então, quando é que começa a própria literatura, tendo em conta a oralidade ou a oratura? E, Bom, isso sim tem mais. sim, dentro da distinção entre geração, movimento e periodização, eu não consegui estabelecer ou entender e conseguir estabelecer um limite entre os três conceitos. Aqui é uma questão de conceptualização. Em ciência, falamos da ideia de conceptualização, ou seja, definição. E para definir, muitas vezes é necessário termos algum cuidado e alguma pragmática naquilo que eu chamo das partituras invisíveis dos verbos. Portanto, a ideia de um movimento é um grupo, uma associação. Aí a unidade, nós nos reunimos e vamos falar aqui, por exemplo, de alguns movimentos. Não é? Reparem, por exemplo, vocês falaram do Minia, não é? Eu vou tentar descodificar esse Minia. Sim. Estava o movimento dos novos intelectuais de Angola. Falaram desse movimento. Sim. Este movimento dos novos intelectuais de Angola é um movimento com um cariz político, mas também um cariz literário, sobretudo. Tanto aquele é um movimento, porque é uma associação. Nós nos reunimos e tomamos como ponto, vamos agir assim, 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 e vamos produzir isso, isso, isso e aquilo. Bom, na geração não. E eu próprio sou às vezes um exemplo disso. Hoje, nos nossos tempos, em 2015, surgiu um movimento literário, dos últimos movimentos literários que nós tivemos aqui com alguma robustez, que é o movimento literários. Uhum. Este movimento literários, eles se juntaram, criaram uma ideia de livro e pronto, pensaram as suas ações. Eu não participei desse movimento e nunca participei. Mas quem vê as minhas obras vai encontrar algumas tendências ligadas ao movimento. Parece que participa, mas eu vou dizer, não participo. Então, eu posso, se calhar, fazer parte de uma geração, mesma geração, que eu depois também conceptualizo isso num outro texto, que eu chamo a geração da insanidade, não é? Mas não pertence ao movimento literários. E não sou eu, há mais escritores que partilham um pouco da mesma visão do país, do continente ou do mundo e até de literatura, tá? A visão literária, que eu disse que eram 3 pontos. Visão da literatura também. Mas eu não participei daquele movimento. Tá? Está a ver como é que é a ideia de geração. A geração sobrepõe o movimento e o período sobrepõe a geração. Então, o período já é mais amplo em relação à geração. É nessa perspectiva. Agora, a pergunta sobre o Pires, o professor Pires é o decano dos estudos, dos professores e dos estudos em literaturas africanas. Mas, com o passar dos tempos, novas visões surgem e às vezes ninguém é perfeito. Isso, eu fiz uma abordagem sobre isso no mestrado e em algumas comunicações. Aconselho também aqui os meus queridos e queridas a se inscreverem no meu YouTube. Há uma comunicação sobre isso, que é a comunicação de cartaz do YouTube, que é sobre periodização em Angola. E aí eu explico com mais detalhes. Por quê? Não podemos, na oratória, não podemos falar de periodização como nós entendemos na literatura. Por quê? Porque os textos orais não têm um autor específico. Os textos orais são uma herança daquilo que André Malraux chamaria de museu imaginário, ou seja, aquilo que nos consome, próprios de nós. É um legado, herdamos e passamos
E há aqui, por exemplo, muitas histórias. Quem cantou o Umbi Umbi Umbi? Vocês conhecem? Não. Mas é o quem vai dizer Foi que, mim. se calhar é não, cantora, que cantou com o Felipe Zabalis, Felipe Muquenga, mas a música não é do Felipe Muquenga, a letra não é do Felipe Muquenga, aquilo é da tradição oral. Ok. Não é. Agora, eu também tenho direito, posso também pegar aquilo e fazer. E vimos, por exemplo, até porque foi ao lançamento do livro do filósofo Jacques Jama, de memória, apareceu uma senhora que disse, não, aquela canção não é original, eu também vou fazer até uma versão mais próxima da tradição oral. E ela fez aquilo. Tanto o texto oral próprio desta tradição, do legado, cada um tem o direito, como diria Agostinho Neto, tem o seu pedaço para produzir, para reinventar, para recriar este texto. Eu mesmo já aproveitei também de alguns elementos para fazer um poema desse texto. Portanto, não podemos olhar a ideia de periodização como concebemos aqui na palavra litera em oratura. Então, dentro das discussões ligadas às gerações e à própria periodização, como é que se deve discutir a questão da oratura? A oratura deve ser enquadrada nos sistemas literários na medida em que não há povo que não partiu da oratura para o texto escrito. Ou seja, a oratura, quando nós mexemos, temos tendências a falar, não temos tendências a escrever. Então é preciso conceber isso. Se é um museu, há um conjunto de elementos que precisamos ter em conta e às vezes ter cuidado com certos conceitos. E repare que o professor Pires usa para começar, qual é o primeiro período que ele diz? Incipiência. Vocês têm noção dessa palavra incipiência? Sim, vazio. Vazio. Cuidado. Isso deve pagar o poder. Diria alguém. Incipiência. É aquela ideia que eu chamava muitas vezes aqui do logocentrismo, eurocentrismo. Está a se dizer, no fundo, que só começamos até alguns dias com a chegada aqui da imprensa criada por português, que não é verdade. Há todo um conjunto de cânticos, há um conjunto de adivinhas, há um conjunto de provérbios, e não podemos usar isso como incipiência. Não, temos que partir daí a um período muito forte da tradição, não é? Que depois vai se desenrolar para muitos escritores pegarem ali e comporem o texto escrito. E não se pode olhar isso de uma perspectiva de incipiente. Será que está a se querer dizer que a oratura é incipiente? Não pode. Até porque as nossas tradições aqui, na maioria são Agora temos as questões. precisamos ter uma idade oral. Por favor, quem levantou a mão primeiro, colega? Como é que se chama, desculpa? Estevão. Bem, falou sobre o movimento dos novos intelectuais na Conta. É verdade que ela permitiu a solidificação da literatura brasileira. Sim. Mas, no princípio, qual é a sua principal finalidade? Era meter em conta o contexto daquela época, era a libertação das colônias ou tinha algum outro objetivo? Vamos chegar lá. Aí é só para dar algumas pistas sobre. Eu vou chegar nisso, sobre a questão dela. Estamos ainda a terminar essa gestão dos novos cientistas. Vamos chegar a isso. Mais alguém levantou? Aqui. Carla. Sim, tendo em conta a luta que já se fez relacionada ao direito à literatura e à crítica, né, à priorização feita por pesquisadores estrangeiros, podemos assim afirmar que a própria literatura é inerente às sociedades? Claro. Eu trouxe aqui isto. Direito à literatura. Direito à literatura. Faz parte hoje se fala dos direitos humanos. E quando se fala dos direitos humanos, normalmente tinha-se muita noção do direito, dos direitos sociais e políticos.
tem o direito à alimentação, tem o direito à proteção, tem o direito à escola, mas direitos culturais. E dentro dos direitos culturais há este que é o direito à literatura. Um conceito que eu recomendo também a ser muito em conta. Vocês quando estudaram a literatura brasileira, viram um nome, ou ouviram um nome, Antônio Cândido. E o Antônio Cândido tem abordagens interessantes sobre este conceito. Esta ideia é mesmo uma ideia de direito à literatura. Okay? Quanto à questão da própria oralidade, tendo em conta que há essa dificuldade, não sei se diria é possível estabelecermos uma periodização para a oratura, periodização e autores. É possível falarmos em originalidade da própria oratura ou plágio, tendo em conta essa dificuldade de se estabelecer a priorização, os autores e essa liberdade, até certo ponto, que há em podermos recriar dentro daquilo que existe? Não se fala muito de plágio na oratura. Por quê? Porque já é sabido qual é a ideia que se tem. Que não há um autor criador do texto. Ou seja, se alguém criou o texto, não se identificou. E passou de geração em geração e de forma oral, muitas vezes. Então, essa ideia de plágio aí não é muito tida em conta. Agora, é sim necessário refletirmos tentativas de abarcarmos as oraturas. Não vamos falar de uma oratura, mas de oraturas. Porque a ideia que se tem de oratura angolana não é o mesmo que se deve ter, por exemplo, de oratura portuguesa. Ou seja, são contos diferentes. E há um estudo interessante, acredito que vocês também tiveram contato, que é a obra Folk Tales of Angola, Contos Populares de Angola. Viram sobre isso? Que é do Elisha Blanc. Elisha Blanc estuda a questão da oratura angolana, não é? E ele conclui que há uma ligação do ponto de vista da estrutura morfológica de alguns contos, de alguns textos, de algumas adivinhas, mas se desenrolam de diferentes formas. Ou seja, a criatividade dos povos permite mexer com as redes de significação da imaginação dos textos orais. Ou seja, cada povo recria o texto oral de uma forma. Aí sim, se nós olharmos, por exemplo, um dia, um biu-biu, aliás, que um biu-biu faz parte da oratura portuguesa, isso já é um plágio. Ou é um roubo, mas tem um roubo do texto oral. Não pode. Todo mundo sabe que parte desta região, que se chama hoje Angola, então faz parte do Museu Imaginário da literatura angolana. Não podemos dizer que faz parte da literatura portuguesa ou da oratura portuguesa. Não pode. E o mesmo pode acontecer com a história de Portugal. Temos, por exemplo, muitas histórias interessantes sobre reis portugueses, alguns eventos que fazem parte da oratura. É essa a resposta que podemos dar. Mas ninguém tem uma questão de fazer isso. Professor, a linguagem codificada encontradas nas obras literárias dos escritores do tempo colonial é ainda vista na atualidade. Se nós nos depararmos com uma obra literária, vamos conseguir interpretar o que é que o autor quis dizer? Sim, conseguimos muito bem. Reparem aqui alguns aspectos. Por exemplo, há um texto que muitas vezes questiona também essa ideia da literatura angolana, na ideia de letra, surgiu com os novecentistas. É uma abordagem que se pode ter em conta aqui. Como abordar então isso? Como problematizar isso? É que já no século XVII
surgem algumas tentativas de se fazer literatura, concursos de prova, com concursos de versificação, concursos de jogos florais, por exemplo, também, crônicas, as epístolas trocadas entre o reino do Congo e, por exemplo, o reino de Portugal. Então, tudo isso, às vezes, se quer abordar, se quer trazer um mecanismo para trás. Agora, reparem, surge um texto interessante de um capitão, Antônio Dias. E este texto, deste capitão, no século XVII, o texto chama-se Se a Deus chamam por tu. E ele traz aí uma metáfora do modo como nós concebemos hoje, por exemplo, a ideia da bajulação. Alguém que quer ser tido um governante, quer ser chamado de excelência e outros termos, e ele questiona isso. Ele diz: se a Deus chama por tu, por que é que eu vou tratar o homem igual como excelência e outros termos? Ele questiona isso. E depois reparem, por exemplo, em Alfredo Trono, a questão dos direitos. E reparem depois na obra de Cordeiro da Mata, por exemplo, a questão da valorização e de luta já contra muitos museus. Reparem nestes elementos para conceber então a linguagem. A linguagem é própria do momento, é própria daquele ambiente. Um português que hoje, se vocês estiverem em contato com as obras, vão ver a construção do português mais clássico do que o atual. Sim. Mas é possível ser descodificada para uma melhor percepção. Bom, acho que podemos avançar para falarmos da geração, aquela que eu chamo a geração da voz de Angola. Ouviram essa? Vocês conhecem isto? Vou explicar um pouco. Clamando no deserto. Alguém pode dizer por que é que eu trago aqui esta importante reflexão? Como uma ideia de geração. Temos mais subsídios. Alguém tem uma ideia? Nunca ouviram falar deste... A voz que clama no deserto. Não vos soa nada, não é familiar. Então, como é que é familiar? Vamos tentar ver se é o vosso primo ou prima. Sim, aí, estudante de suma importância. Bom dia, Xavier. É familiar, eu já ouvi um poeta nosso irmão, que é o filho de Camarão. Chamava que era gostado do deserto. Não sei se até um poema assim, mas só. Bom. E a literatura tem isso, né? Que às vezes a literatura como memória, e o Ferdinand faz, na verdade, esse exercício, né? Ele vai buscar isso para problematizar, se calhar, na atualidade, sim, não é? Vai buscar isso para problematizar, se calhar, na atualidade. Estamos a falar de uma obra, um opúsculo de ensaios, notas de repúdios, que alguns escritores e jornalistas, e aí destacaríamos
destacaríamos aí Pedro Félix Machado, autor de algumas obras interessantes, jornalista também, que vão, depois de um escritor, um articulista português, escrever para o jornal Gazeta de Luanda um texto, um artigo, vamos assim dizer, onde ele dizia que, por exemplo, o homem negro não tem direitos. Mesmo às vezes, se abusado por um branco, ele tem que ser chicoteado, não pode reclamar, amarrado. Estes escritores, que muitos já vinham, né, alguns nasceram já ainda no século XIX, mas que transitaram para o século XX, aqui já estamos no século XX, vão publicar entre 1901 a 1902, vão publicar uma obra que se vai chamar Voz da Angola clamando no deserto. Não é uma obra literária, se concebeu em literatura como ficção. Não, é mesmo uma obra, vamos assim dizer, um conjunto de reflexões. Reflexões críticas sobre aspectos menos bons que aqui nós chamamos atenção. A questão dos direitos, a questão do maltrato, da desvalorização, da coisificação do homem africano, não é? E este vão publicar um conjunto de textos fazendo reflexão, porque parece que o texto daquele articulista português foi o ápice. As pessoas já estavam até aqui, os intelectuais proto-nacionalistas já estavam até aqui. E com aquele texto, eles disseram, não, agora é agora. Temos que dizer alguma coisa, não se pode admitir isso. Então o outro é abusado e não pode reclamar. Pelo fato de ser negro, pelo fato de ser africano. Esse senhor não bate bem. Temos que escrever. Escreveram. Atenção que a obra, a redução da altura, não foi assinada. Nenhum dos textos foi assinado. Nenhum dos textos foi assinado. Está aí a obra, nenhum dos textos foi assinado. E há um escritor que decidiu então não participar. Pelo fato de a obra é importante e os mesmos escritores com algum medo do colono, a repressão, não vão assinar os textos. Pedro Félix Machado disse, se não for para assinar, então não participe. Só participe, tenho aqui o meu texto, mas tem que ser com o meu nome. Portanto, estes juntam-se numa ideia de defesa. Há aqui escritores, há aqui jornalistas, não é? E estes escritores, jornalistas, não fazem um movimento literário, mas podem muito bem fazer uma geração que está nas suas obras, muitos aspectos também da história, dão continuidade a algum nacionalismo, mas vão começar a trazer também a ideia do realismo, não é? E vemos essas questões. Hoje se reflete muito se o ensaio, o texto reflexivo não é literatura. Eu já não concordo muito com isso. Mas, bom, vamos dizer, vamos ainda considerar que não seja, embora eu já não concordo com isso. Porque há um campo muito importante, que é o campo da literatura das ideias, ou seja, o campo do ensaio. Fazer ensaio também não é para qualquer um. Exige imaginação, exige criatividade, exige sistematização. Tanto hoje se questiona sobre isso. Mas se nós considerarmos como literatura simplesmente romances, contos, crônicas, poesias de ficção, então, vamos dizer que a Voz da Angola clamando no deserto não é uma obra literária, é uma obra de reflexão, mas não é uma obra literária. Mas aí vinha escritores
alguns dos assinantes dos textos, alguns dos produtores dos textos que compõem esta obra foram escritores. E prefazem então uma primeira geração importante que vai acontecer já nos anos de 1901 a 1902. É neste período que surge a obra. Portanto, estes vão trazer esse texto que foi tão importante que, tempos depois, já no moderno Estado angolano independente, a obra foi reeditada. A obra foi reeditada para que pela União dos Escritores Angolanos. Esta obra está disponível? Sim, se for na biblioteca da União dos Escritores vão encontrar. Bom, na minha casa eu também tenho um exemplar. Também. Quem quiser escanear um outro texto, pelo e-mail, posso escanear para enviar para ver a força desses textos. Bom, posto isto, podemos ainda falar também de uma geração onde podemos destacar Oscar Rivas, podemos destacar ainda o surgimento da moderna narrativa angolana com o romance O Segredo da Morte. Tanto estamos a falar de um conjunto que vai de 1920 a 1940, mais ou menos. Atenção que é praticamente uma geração silenciada. Como é que se silencia uma geração? E vocês vão perceber muitas práticas que hoje, se calhar, nós notamos pela sociedade. No passado já aconteciam. Reparem, surge Norman de Matos, volta novamente para o Ele vem em 1912, mas depois sai e volta a começar mais tarde, entre 1920 a 1922. E o que é que ele vai dizer? Ele está a dizer assim: repressão à imprensa. A imprensa privada passa por reflexão. Para ser jornalista, tem que se ter certos mecanismos. Ou seja, já não escreve qualquer pessoa. Está a silenciar as pessoas. Mas aí surgem alguns, por exemplo, a obra em 1935 surge a obra no jornal Vanguarda, publicada em folhetins, a obra O Segredo da Morte, de Antônio de Assis Júnior. Ainda neste tempo, de 1930 a 1940, surge ainda uma outra obra de Oscar Rivas. Surge ainda a parte da trilogia de Camachico, que é a obra de Castro Solomeio, não é? Portanto, estes escritores vão, apesar do momento de pouca produção, de repressão, vão estes escritores produzir algumas obras. Portanto, eu chamaria de geração silenciada, porque os mecanismos, os meios de publicação quase que foram silenciados. Havia uma opressão maior. Tanto esta. Mas as pessoas eram silenciadas porque os seus escritos tinham um cunho político. Claro, está a ver, falamos aqui da visão
a visão de contente país do mundo de literatura está ali. Críticas fortes dão oportunidade a esta geração que nós aqui vemos da voz de Angola, não é? Da mão do deserto. Mas agora está a dizer, se eles conseguiram publicar, não é dizer, em livro, estes já não podem. Ou seja, está-se a limitar os meios de publicar. Eu estou dizendo, quem vai à televisão? Outra pessoa. Isso é assim que pode chamar a televisão de chá. O senhor considera essa nossa geração uma geração silenciosa ou uma geração Vamos chegar um pouquinho lá. Não é? Vamos ver que há uma base, que dizia bem o nosso amigo, como é que se chama? Francisco Miguel, já do meu pai. Dizia alguém, dizia ele que o movimento dos novos intelectuais da Angola, é muito importante, porque é praticamente a pedra que vai sustentar a grande mudança para a criação da moderna literatura angolana. Reparem que este movimento dos novos intelectuais da Angola começa a pensar em produzir mais textos voltados ao local, que na verdade já se começa aí com a geração de novos cientistas, mas eles põem em prática, criam uma revista, não é? Tem uma revista e tem ligação com o exterior, ou seja, alguns escritores que estavam em Portugal a fazer formação também criam em Portugal a revista Mensagem. E eles aqui criam uma revista Mensagem também. Então, há duas revistas Mensagem. A Mensagem, só Mensagem, que é em Portugal, na Casa dos Estudantes do Império. E é outra mensagem que, vamos dizer, eu costumo dizer bem este nome, que é Mensagem à Voz dos Naturais de Angola. Portanto, esta mensagem aqui é muito importante. Aí participam muitos escritores. Portanto, há este movimento literário. Este movimento literário, se entendermos simplesmente os membros locais, por exemplo, Viriato da Cruz, Antônio Jacinto, Humberto da Silva, Agostinho Neto, vamos conceber como um movimento simplesmente. Mas se olharmos a ligação que tinha com outros escritores que estão no exterior, que também faziam uma produção, podemos concebê-lo também como uma geração. Você professor, falando da geração, Sim. o conceito aqui mais específico, aqueles que produziram obras no mesmo tempo, né? No espaço No mesmo tempo, com a mesma, ou quase a mesma, pode ser não, taxativamente, mas quase a mesma visão sobre muitos aspectos. E se nós olharmos na obra da Agostinho Neto, vamos encontrar muitos elementos próprios. Se olharmos na obra da Antônio Jacinto, vamos encontrar também estes elementos ali. Não são os mesmos, mas comungam em parte de muitos ideais. Veja que Agostinho Neto está a falar, por exemplo, talvez de voltar, e o Antônio Jacinto escreve o Comboio Manado, por exemplo, e o Mário Pinto de Andrade escreve, por exemplo, o Mugimbo Assabano. Todos estão a denunciar os bons tratos em muitos dos seus textos. Todos estão a trazer uma perspectiva mais local do texto. Portanto, é nessa dimensão que podemos olhar primeiro como um movimento, mas depois passamos para perceber com a ligação que se teve com o exterior, que também partilhavam os mesmos ideais. E até trocavam textos. Havia correspondência entre os que estavam aqui e os que estavam na metrópole de Portugal. Podemos considerar também parte de uma geração.
Mesmo com o sistema, os textos conseguiram sustentar. Sim, agora aí como é que funciona? Como é que funciona isso? Essa é a questão mais importante. Afinal, com toda a opressão, como é que os textos conseguiam circular? Agora há o problema do bacalhau, por exemplo. Como é que está? Como é mais que o bacalhau está vivo? Como é que está vivo? Sabe, o problema do bacalhau. Não? Sim. Eu vou fazer essa ligação. A Thay disse que não quer bacalhau. Agora não vamos dar bacalhau, vamos pegar rápido, mandar germário, outra coisa aí. Havia um clube muito importante, o clube dos cozinheiros, o clube dos marinheiros. Há aqui uma rua que se chama Clube dos Marinheiros, aí pertinho, do outro lado do Largo de Guilherme, não é? Aquele clube, aquilo é uma homenagem ao clube dos marinheiros, do clube dos cozinheiros, que estes, do ponto de vista das exportações, os navios, devido à rota que fazem longa, tem que ter aí pessoal que cozinha, tem que ter pessoa que desalfandega, tem que ter pessoal que carrega as coisas para os navios. Então, por meio destes cozinheiros, marinheiros, por exemplo, se conseguia levar textos para Portugal e trazer textos de Portugal para aqui. E o ministro Filipe Zau até publicou uma obra que traz muitas questões sobre isto. Porque o pai dele pertenceu a este clube dos marinheiros, fez parte daquele grupo de marinheiros e cozinheiros que estavam sempre na rota, de ida e de vinda. Então tem muita experiência para contar sobre isso. Então era este um dos mecanismos que se podia usar. E mais, por exemplo, a revista Mensagem tinha sediado continuar, mas só saíram 2 números. E depois surge ainda a cultura. Reparem porque é que eu chamo isso. Temos aí os escritores que estão no exterior, angolanos que estão no exterior. Temos ainda aqui os que fazem parte propriamente do movimento dos novos intelectuais da Angola, mas depois há outros ligados à sociedade cultural da Angola. Estes que têm a revista Cultura, há um boletim muito importante, a professora Irene fez recolha e publicou. Aconselho também a lerem para vocês verem os textos de como é que a PIDE censurava os textos, como é que a PIDE estava na mira dos escritores. Você pode ver, e tudo eles diziam sempre a bem da nação. Quer dizer, é uma opressão então. Vamos fazer também uma geração. Se olharmos pelas características que vemos, os membros da Casa dos Estados de Viver, que tem lá uma mensagem, os membros do movimento dos nossos culturais da Angola localmente, e depois, então, ainda alguns, não todos, alguns membros da geração que nós chamamos como a cultura. No caso, a revista Cultura, que tem a Sociedade Cultural de Angola, e aí destacar o nome do Eugênio Ferreira, diretor, que muda em parte o procedimento em 1957. Ela altera o funcionamento da revista, quando se torna diretor da revista, e passa a trazer mais temáticas próprias da Angola, próprias do modo como as coisas estão. A questão do ensino, a questão, por exemplo, da valorização dos africanos, a questão da cultura. E hoje, por exemplo, são abordagens que até hoje têm algum valor, não se questionava. Quantos cinemas nós temos nos bairros? Há bairros no cinema? Quase que não. Bibliotecas. Eles já traziam essas abordagens.
Porque é que tanto já se abusava um pouquinho disso também, em muitos textos. Só que já menciono nesta outra hoje de Angola, clamando por deserto. A perspectiva dessa analogia de voz que clama no deserto é muito no sentido de que eram vozes não ouvidas, Não ouvidas, silenciadas, silenciadas. silenciadas, não ouvidas, não tidas em conta. Tanto era tudo isso à volta que levava os indivíduos então a fazer um título dessa natureza muito bem composta. Moisés, Sim, eu gostaria de saber, professor, através da mensagem que foi desenvolvida pelo estudante de emprego, tem que ver também com o projeto Vamos Descobrir Angola. E essa literatura foi tão importante que fez com que devolvesse o Estatuto de Colônia. Não percebi muito bem o fundo. A literatura desenvolvida naquela altura, como arma de combate à questão da liberdade, do socorro e tudo mais, foi tão importante que fez com que devolvesse o Estatuto de Colônia, uma vez que nós estávamos oprimidos sob o jogo colonial. Então, para termos Angola como tal, a literatura contribuiu também para esse processo. Então, a literatura foi um dos caminhos que fez com que tivéssemos de volta o Estatuto de Colônia local. Ali se começa. Mas eu acho que aqui na questão do Brasil, o que faz não perceber é a devolução do Estatuto de Colônia. Exatamente. Quando você coloca a palavra devolução do Estatuto de Colônia, já complica a questão. Porque veja, Angola, país livre, nós sempre fomos livres. E o colono, né, vem para colonizar Angola. Então, logo, não devolveu o Estatuto de Colônia. Angola conseguiu, na verdade, lutar pela sua liberdade. Porque até o Domingos Bush já disse que ele não usa o termo que nós conseguimos independência, porque nós sempre fomos livres. Porque quem impedia de Angola para sobreviver foi Portugal. Eles tinham que explorar para sobreviver. Agora, a questão é a literatura de combate, aqueles textos escritos com o objetivo de esterilizar a repressão, os maus tratos. Claro que eles tiveram o seu